Antes de falarmos com Deus, convido você a silenciar sua mente e abrir seu coração. A oração não é apenas palavras lançadas ao céu. É um encontro, um momento íntimo entre você e o Criador, onde você não apenas fala, mas aprende a ouvir também. Em vez de começarmos falando, vamos primeiro ouvir ou que a palavra de Deus tem a nos dizer, porque é nela que nossa fé se fortalece, nossa esperança se renova e nossa alma encontra direção. Em Filipenses 4, 6-7, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras são mais que um conselho, são um chamado. Se você está carregando algo pesado hoje, seja preocupação com a saúde, relacionamentos, finanças ou o futuro, Deus está dizendo, traga isso para mim. Fale comigo com sinceridade, com gratidão e confiança. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem tem crido. A gratidão transforma a alma e abre caminho para uma paz que o mundo não entende menos, mas que Deus oferece a quem confia. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença real no meio deles. É como uma muralha invisível que cerca o coração de quem confia, trazendo firmeza quando tudo ao redor parece desabar. Você já experimentou esse tipo de paz? Não aquela que vem de boas notícias ou de um momento calmo, mas aquela que permanece mesmo quando tudo parece dar errado. Essa paz não é fabricada pela mente humana. Ela é um presente divino, derramado sobre aqueles que decidem descansar em Deus. É a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando nossos olhos não veem solução. E quando nos entregamos a essa paz, começamos a enxergar até os sofrimentos de forma diferente. O salmista declarou algo surpreendente em Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Quem diria que a dor pode ensinar? Mas sim, muitas vezes é na dor que mais aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Ela nos quebra, mas também nos aproxima, porque é no fundo do poço que descobrimos que Deus é a rocha. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, mas não se desespere. Pode ser que Deus esteja usando exatamente isso para te ensinar, te moldar e te aproximar dele como nunca antes. Se você crê que até as aflições podem ser instrumentos de Deus, escreva nos comentários. Glória a Deus. Quando passamos por provações, nossa primeira reação costuma ser perguntar: por quê? Por que estou enfrentando isso? Por que comigo? Mas a Bíblia nos convida a mudar a pergunta. Em Tiago 1, 2-4, lemos: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Alegria nas provações parece lógico à primeira vista, mas é um convite a enxergar com os olhos da fé. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada silêncio, cada dificuldade tem um propósito eterno. É na luta que sua fé ganha força. É na dor que você aprende a depender menos de si e mais de Deus. A perseverança não nasce no conforto. Ela é forjada no fogo das adversidades. E à medida que você suporta com fé,
você cresce, seu coração amadurece, sua alma se aprofunda e sua vida se torna mais parecida com a de Cristo. Não ignore a dor. Use-a. Permita que Deus transforme o sofrimento em maturidade espiritual. E quando a dor parecer insuportável, lembre-se, Ele está com você, sustentando cada passo. Se você decide perseverar mesmo sem entender tudo, escreva nos comentários. Amém. Às vezes o que mais precisamos não é entender o motivo da tempestade, mas confiar em quem está conosco no barco. Em momentos de dor, solidão ou confusão, Deus nos chama a uma nova pergunta. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? A história de José nos ensina muito sobre isso. Traído por seus irmãos, vendido como escravo preso injustamente, sua vida parecia uma sequência de derrotas. Mas por trás de cada momento de sofrimento, havia um propósito divino se desenrolando. No fim, José entendeu. Tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Ele mesmo declarou a seus irmãos em Gênesis 5:0 e 20. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Assim também é com você. Os dias difíceis não são provas de que Deus te abandonou. São processos pelos quais Ele te prepara. Talvez Ele esteja moldando sua paciência, quebrando o orgulho, despertando a fé. Pode ser que, como José, você esteja sendo preparado para algo muito maior do que imagina. Deus escreve histórias lindas a partir de páginas rasgadas. Confie nele, mesmo quando não fizer sentido. Um dia, você vai olhar para trás e entender. Se você crê que Deus transforma a dor em propósito, escreva nos comentários. Glória a Deus. Dentre todos os exemplos de fé em meio à dor, nenhum é maior do que o de Jesus. Ele, o Filho de Deus, passou pela cruz menos o sofrimento mais profundo e injusto que alguém já enfrentou. Ele foi traído, humilhado, torturado e crucificado. Mas foi através desse sofrimento que veio a nossa salvação. Jesus não apenas suportou a dor, Ele a transformou. Por meio dela, trouxe perdão, reconciliação e vida eterna. Isso nos ensina algo poderoso. Os maiores propósitos, muitas vezes, nascem nas maiores provações. A cruz parecia o fim menos, mas era só o começo. Assim também pode ser na sua vida. Talvez você esteja em uma fase que parece escura, sem saída. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é sua ausência, é preparação. A dor que você sente pode ser o solo onde Deus está plantando algo grandioso. Romanos 8:28 nos lembra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nem tudo é bom, mas tudo pode cooperar para o bem menos quando entregue nas mãos de Deus. O sofrimento, quando colocado diante do Senhor, se transforma em semente de algo maior. Diga amém. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece pesado demais. A luta é constante, as respostas demoram e a alma se cansa. Mas a palavra nos lembra: Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele está perto, mesmo quando parece longe. Ele vê, ele ouve. E mais do que isso, ele age no tempo certo. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, e ainda assim declarou em meio à dor: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, rola 7:25 de la noite. A fé de Jó não era baseada em circunstâncias, mas em relacionamento. Ele confiava em quem Deus era, mesmo quando não entendia o que Deus fazia. E no fim, Deus restaurou tudo em dobro. Mas mais importante que a restituição foi o que Jó ganhou dentro dele: uma fé purificada, profunda e viva.
Assim é com você. Às vezes Deus não muda a situação imediatamente, porque antes Ele quer transformar você dentro dela. Ele está te preparando para algo eterno, menos algo que vai muito além do que seus olhos conseguem ver agora. Continue confiando, mesmo que tudo pareça em silêncio. Deus trabalha no escuro para revelar sua luz no tempo perfeito. Glória a Deus. Comente aqui, queridos, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Há momentos em que tudo o que queremos é entender, queremos respostas rápidas, explicações claras, um fim imediato à dor. Mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre nos dá explicações, Ele nos dá algo melhor. A oportunidade de confiar, não um 7 declara. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa promessa não depende de como você se sente ou do que está acontecendo ao seu redor. Ela permanece firme. Deus é bom. Deus é refúgio. Deus cuida de quem confia nele. Você pode até não entender o porquê, mas pode descansar no quem Deus não muda. Ele continua sendo justo, misericordioso e fiel, mesmo quando a vida parece injusta. E é exatamente nessa confiança que nasce a paz, menos aquela que guarda o coração e impede que a dúvida tome o lugar da fé. Confiar em Deus não é fingir que tudo está bem, mas é declarar: mesmo sem entender, eu escolho crer. Mesmo no escuro, eu sei que Ele é a luz. Quando você coloca sua confiança no Senhor, você entrega o controle e recebe alívio. E ali, no abandono total, Ele age com poder. Com o tempo, à medida que você caminha com Deus, algo começa a mudar dentro de você. O que antes gerava ansiedade passa a gerar oração. Aquilo que era reclamação se transforma em gratidão. E sua fé deixa de ser baseada em bênçãos e passa a se firmar na presença de Deus. Você já percebeu como os problemas que antes te desestabilizavam hoje já não têm o mesmo impacto? Isso é crescimento espiritual. É o Espírito Santo moldando você, tirando o excesso, alinhando seu coração com o céu. Em 2 Timóteo 2:21, Paulo escreve: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus está te moldando para ser um vaso de honra, não qualquer vaso, mas um instrumento preparado para cumprir algo eterno. Esse processo pode doer, pode envolver perdas, mudanças, esperas, mas é necessário. O oleiro sabe exatamente onde tocar, quando apertar e quando deixar descansar. Quanto mais você se entrega, mais ele te transforma. E à medida que você se esvazia de si, ele te enche daquilo que realmente importa: fé, compaixão, propósito e coragem. Se você quer ser um vaso nas mãos de Deus, pronto para os planos dele, escreva nos comentários: glória a Deus. Com o coração transformado, a oração também muda. Ela deixa de ser apenas um pedido e passa a ser uma entrega. Você para de orar apenas por bênçãos e começa a orar: Senhor, como posso te servir? Esse é o sinal claro de maturidade espiritual. Quando a oração não gira mais em torno de você, mas do reino de Deus. Jesus nos ensinou a viver assim. Ele disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5:16. Sua vida se torna uma resposta, uma mensagem viva. As pessoas que te cercam começam a enxergar algo diferente, não porque você é perfeito, mas porque a luz de Cristo está brilhando
através de você. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o seu foco muda. Você começa a valorizar o que é eterno. Passa a agradecer mais, reclamar menos, busca menos aplausos e mais propósito. Vive menos para impressionar os outros e mais para agradar a Deus. Esse é o verdadeiro milagre. A transformação da alma. Não é apenas ter uma vida confortável, mas uma vida com significado. Ser resposta de Deus para outras pessoas. Se você deseja que sua vida brilhe para a glória de Deus, escreva nos comentários. Amém. Ao olhar para trás, talvez você perceba que as maiores mudanças da sua vida aconteceram nos momentos mais difíceis. E não foi por acaso. Deus usou cada lágrima, cada silêncio, cada espera para te moldar à imagem de Cristo. Agora, é hora de se render por completo. Não apenas em palavras, mas com a vida. Entregar os medos, as frustrações, os sonhos, os planos, tudo. Porque quem confia verdadeiramente, entrega. E quem entrega, descansa. A Bíblia diz em Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa entrega é o seu culto. É a maneira mais poderosa de adorar com a sua vida. Que cada decisão sua aponte para Jesus. Que cada desafio enfrentado se torne testemunho. Que cada passo seja dirigido pela voz do Espírito Santo. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Sua história, suas marcas, suas cicatrizes, tudo pode se tornar um canal da graça dele. Não desperdice seu sofrimento. Deixe que ele se transforme em ministério, em mensagem, em missão. Hoje escolha viver para algo maior que você mesmo. Escolha viver para aquele que deu tudo por você. Se essa oração falou com você do início ao fim, escreva nos comentários. Glória a Deus.